Bora gravar mais um Afiado Cast. Hoje estou aqui na presença do Marcelo Zichinatti, sócio e diretor comercial da Vitra Engenharia. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Queria que você contasse um pouco para nós aí, quem está acompanhando nossa audiência, conta um pouco da sua história. Por que você foi fazer engenharia para começar? Opa, obrigado, Luiz, né, pelo convite, né, participar desse podcast aqui, muito importante para a gente, assim, eu como pessoa e como empresário, né, contar um pouquinho da minha história, tá? Sou engenheiro civil, formado pelo Mackenzie, né, formado há já 18 anos no mercado, quase 2 décadas, atuando no segmento, né, desse caminho, né, que eu trilhei. Por que eu escolhi a engenharia civil, né? Não tenho nenhuma referência na família. Não? Né? Muitas pessoas normalmente têm uma referência na família e seguem, né, a referência da família, né, como profissão. Não é o meu caso, né? O meu caso foi muito porque eu sempre gostei de ciências exatas, né? E meu primeiro pré-engenharia, vamos chamar assim, eu fiz o ensino médio, eu fiz uma escola técnica, né? Legal. Voltado para a área e gostei. Né? E aí foi aí que foi meu encaminhamento. Né? Que legal. E aí daí eu escolhi a engenharia civil por conta disso. Você sabe que o meu foi o inverso. Embora sempre gostei das ciências exatas, e foi como eu escolhi ser engenheiro, né? Sou engenheiro químico. Pois é. Eu sou engenheiro químico, né? Químico. Mas assim, engenharia eu amei, tá? Mas química nunca foi assim por paixão, não foi o meu forte. Foi por uma questão familiar mesmo, que minha família tinha uma empresa no ramo de galvanoplastia, que é um ramo químico. E aí por isso acabou fazendo eu escolher, optar. E confesso a você que eu acho que eu teria feito civil se eu não tivesse uma família no meio, sabia? Tá na veia, tá no DNA. É só tá no mudar, DNA, o químico tá no civil. DNA, tá no DNA. Legal. Me conta um pouco, assim, como foi o início da sua carreira, assim, já na parte de estágios, né? Você entrando já como profissão, de fato, como foi esse desafio para você? Então, como eu comecei, né, desde a minha escola técnica já um pouco trabalhando na área, né? E aí na hora que eu entrei na faculdade já também na engenharia civil, sempre trabalhei no setor, né? Conhecendo o mercado, me aprofundando, né? Me especializando nele, né? E aí o que vai fazer a gente, né, fortalecer, né, a nossa especialização é trabalhando nos grandes players do mercado, né? Legal. Então comecei trabalhando quando eu entrei na faculdade, né? No comecinho da faculdade, no primeiro, segundo ano, né, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Infraestrutura Urbana da cidade. Legal, né? cara. Então, uma coisa um pouquinho fora do meu nicho, hoje, do mobiliário, né? Então, era mais a área de infraestrutura. E aí, depois, eu segui, né, para a área imobiliária dentro de, na época, era o top 3, né, das incorporadoras e construtoras do Brasil, que é a Gafisa, né? Foi ali onde eu trilhei praticamente mais de 1/3, né, da minha experiência profissional, né? Comecei ali, me especializei ali, né? Então foram mais de 7 anos dentro da empresa, né? Então entrando como estagiário, né, participando, né, de uma seletiva para virar engenheiro, que naquela época existia provinha, entendeu? Técnica, inclusive, lógica, né? E aí você tinha toda aquela seara de conversa com as diretorias e tal, e aí eles, né, escolhiam, né, naquela leva os engenheiros que naquele ano subiriam, né, para ser gestores das obras, né? Então, inicialmente eles colocavam numa posição onde você estava mais aprendendo dentro do canteiro, né, não como gestor direto, e aí depois você ia galgando dentro da empresa, né? Que legal. Você vira um coordenador, né, um gerente operacional. Então, começou lá de baixo mesmo. Lá de baixo. Botar o pé no barro. Você fala pé no barro, chão de fábrica. É como eu falo, é o pé no barro. Pé de fábrica, né? exato. Que legal, cara, que legal. Então... Você sabe, eu também. Eu comecei na minha vida, embora como formação de engenheiro químico, comecei em vendas. Foi para vender produto químico e era uma venda bastante técnica, né? Eu visitava instalações para serviços terceirizados, não era direto, mas para automação de indústria automotiva. Então, todos os carros tinham que fazer cromo, ouro. Ouro não, né? Ouro era nos componentes elétricos,
mas só por causa de uma questão de corrente elétrica. Mas decorativo, aí é cromo, zinco, níquel, putz, e assim, Todas aí eu vendia... liga metálica que usa no automobilístico. Exato. Trabalhava com todos. E aí era uma venda técnica. Então, assim, eu fazia a venda, eu atendia o cliente, mas eu era o químico responsável pelo banho. Foi assim que eu comecei. Então, assim, comecei. Chão de fábrica também. Chão de fábrica também, total. Importante. Importantíssimo. E isso faz 26 anos. Então, eu atuo na área de comercial há 26 anos. De lá para cá, assim, eu fiquei 10 anos no ramo químico, né? Vendendo produtos para galvanoplastia. Depois comecei a empreender, acabei até mudando de segmento. Sim. E todo empresário é vendedor, né? Pois é, tem que ser, né? E é uma habilidade que você tem que criar. Se você não tem, tem que criar. Exatamente. E aí está no teu DNA. Você tá no já DNA. nasceu vendedor. Legal. E Marcelo, o que levou você, em algum dado momento, a falar assim, eu não quero mais trabalhar numa grande construtora, numa grande empresa, eu quero empresariar, quero assumir a liderança disso. Como foi esse start assim para você, essa vontade, e como foi o desafio de você falar assim, vou começar meu negócio? Perfeito. Bom, ser empreendedor, né, não existe cartilha. Começa por aí, né? Então, eu fui de uma forma meio fluida, né, dentro do meu próprio segmento, né, trabalhando em grandes empresas do mercado, né? Em determinado momento, há 3 anos atrás, surgiu uma oportunidade, né? E acho que assim, existem 3 grandes fases para você seguir, né, no empreendedorismo, né? Então, acho que a primeira fase é a primeira coragem. Perfeito. Né? A coragem. Coragem é a primeira. Para empreender tem que ter muita coragem, de fato. Coragem, né? Para o cara sair do CLT, da zona de conforto como funcionário e pular para ser empreendedor, existe um primeiro passo que é a coragem. Você sabe que eu brinco que todo mundo deveria empreender uma vez na vida. Com certeza. Para aprender Com a certeza, dificuldade cara. E dar valor, sim. né? Para quem assume esse posto. Porque E complementar a habilidade, cara. Porque Perfeito. quando a pessoa é muito técnica, ela tem outras habilidades que ela deixa muito de lado. E aí você obrigatoriamente tem que aprender, né? Perfeito. Então, assim, esse é um primeiro passo, a coragem, cara. Segundo passo, você tem que ser muito conhecedor, né? Especialista naquilo que você faz, né? Então, cara, o cara que faz caneta e ele quer ser vendedor de carro, o cara não é especialista naquilo. Sim. Entendeu? Então, Sim. fazendo uma analogia bem rasa, né? E segue para todos os caminhos que quem quer seguir no empreendedorismo da mesma forma, né? Então você tem que conhecer muito bem o seu nicho, né, do seu mercado, né, estudar ele, né? E depois um terceiro, né, grande passo, né, depois de você seguir nessa linha da especialização, é você tentar ter o perfil. Todo mundo nasce que nem você com perfil de vendedor. Foi muito treinamento, viu? As pessoas acham que não é assim, não. Eu sei que é. Né? Então, a gente acaba tendo que ter esse perfil, criar habilidades para ter esse perfil. Mas um pouquinho tem que ter, senão você não vira empreendedor. Sim, né? Então, você tem que ter um pouquinho de perfil ali de poder se engajar no empreendedorismo. Né? O que me abriu muito o leque, né, de eu seguir como um empreendedor, né, foi minha pós-graduação. Né? Então, passei um bom período, né, trabalhando nessas grandes e médias empresas do setor. Fiz uma especialização há 10 anos atrás, né, no FGV, né, de gerenciamento de projetos. Né? Fiz um complemento dessa especialização nos Estados Unidos, né, no Project Management, na UCI, né, na Universidade da Califórnia, onde eu fiquei ali 40 dias enraizado, né, dentro daquele mundo de universidade americana. Né? Que legal. E ali abriu muito a cabeça, né, porque essa pós-graduação que eu fiz, um MBA executivo, ele te abre, né, o mundo empresarial, na verdade. Abre um horizonte. Abre um horizonte, você né? deixa de ser técnico. Né? Por isso que a gente está falando de habilidades que você tem que desenvolver. E aí você deixa de ser técnico e começa a criar outras habilidades, né, que são totalmente necessárias para quem quer empreender. Perfeito. E aí depois que eu fiz esse curso e voltei para o Brasil, e aí eu comecei a ter esse gosto, esse viés, sempre tive essa vontade de empreender. Só que para empreender, né, você precisa ter o cenário perfeito, pessoas, não perfeito, mas um cenário propício,
pessoas, né, para fazer as conexões, as devidas conexões, né, mercado, né, então momento de mercado, então tem toda uma atmosfera, né, que você precisa conciliar para poder dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo nosso, né, hoje, né, eu e o meu sócio fundador, eu e o Camilo, né, demos há 3 anos atrás uma oportunidade que a gente teve no mercado na época, né, de fazer um primeiro sozinho, né, onde nasceu a Vitra no finalzinho do primeiro semestre de 2022, né, e como toda empresa, começa pequena. Exato. A gente não é muito diferente. É assim que cresce, né? Na dor, né, na experiência, muitas vezes assim, aprendendo, errando, consertando, né? Exato. Aperfeiçoando, é isso aí, né? É isso aí. E assim, interessante que eu sempre fui do predial. Né? O meu segmento e minha especialização é no mercado imobiliário e predial. E o nosso primeiro empreendimento não foi um prédio. Foram 2 casas de altíssimo padrão, ali no Alto de Pinheiros, né? Do lado da Praça Pan-Americana, né? Uma baita CEP em São Paulo. Que legal. Né? E aí foi ali que começou a empresa. Que legal, de fato, né? De fato, né? E aí é que a gente começou a pôr um pé, né? Acho que nesse empreendedorismo, né? Nessa vontade também de construir também, né? Com as nossas próprias mãos. E aí foi aí que começou, né? Com as suas dificuldades, como toda empresa tem no começo, né? Legal. Até começar a plantar e começar a colher os frutos ao longo dos anos. Né? Bacana. Sabe quando você fala sobre estudar? Muita gente me pergunta e fala às vezes para mim, poxa, você nasceu com talento, ou, enfim. E tem uma história muito boa. Quando eu comecei minha carreira de vendedor, eu era um vendedor extremamente técnico. Eu estava fazendo faculdade de engenharia química. Perfeito. Quem que eu atendia? O operador da linha, ou seja, o cara que operava gancheira, que fazendo uma analogia como se fosse o seu pedreiro. Sim, exato. E aí eu chegava lá para me conectar com ele, eu tinha que vender para ele. Ele não trabalhava para mim, eu tinha que vender para ele. E eu chegava, imagina, um rapaz recém-formado, engenheiro químico, cheio de gás, e começava a querer falar parte técnica, eu queria gerar economia, eu queria falar da eletrodeposição de metais. Perfeito. E o cara olhava para mim e falava, meu, o que esse ele veio vender rapaz ou uma aula? Aqui, entendeu? E eu não me conectava com o cliente. Então eu era um péssimo vendedor. E aí eu entendi, eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu não estou vendendo. E eu comecei a entender, e aí foi onde eu tive o primeiro insight de fazer um primeiro curso de vendas. Eu fui estudar vendas para eu me tornar um melhor vendedor. E eu me toquei que eu tinha que parar um pouco de pensar em estudar a parte técnica. E eu tinha que me tornar um vendedor melhor. E eu estava sendo técnico demais. E ali foi o meu primeiro insight. Foi o primeiro curso que eu fiz focado em vendas. E de lá para cá, eu nem sei quantos cursos eu fiz, mas foi assim o meu primeiro insight. Eu falei assim, se eu continuar batendo nessa tecla, o que eu estou fazendo de errado? Né? Porque a parte técnica não está indo. E eu fiz o curso e de lá para cá, nunca mais parei. Muito bom, cara. Muito legal, bom. Né? E às vezes as pessoas falam assim, pô, você sempre teve esse talento? Eu falo, não, eu era um péssimo vendedor no começo. Pois é, mas aí isso, tá o resultado. Exato, cara, né? exato. Existe a resiliência. Exato. Né? De estar ali e uma hora acontece. Por falar nisso, eu quero saber o seguinte. Quantas obras vocês hoje vocês têm para entregar ainda este ano? Como que está esse cronograma aí? Ou primeiro até, vai, o que vocês têm em andamento e depois você me conta o que vocês têm para entregar. Contar um pouco do timeline da empresa 2025. 2025, né? A gente está com 7 operações em andamento. Que legal. Então, viramos o ano aí, né, com essas operações. Entregamos, nas primeiras entregas aconteceram esse ano. Legal. Né? Então, fizemos uma entrega agora em janeiro, né, de um empreendimento. Agora, em maio, a gente vai entregar outro empreendimento, um prédio ali na Vila Madalena. Que legal. Né, 66 apartamentos. Isso primeiro semestre. Né? Segundo semestre, a gente vai continuar com mais as outras 5 em andamento, né? E mais 2 que vão começar. Né? Então, aí, vamos virar o segundo semestre com 7 novamente. Né? E terminar o ano praticamente com umas 10. Caramba, a gente que tá legal. Aí com uma prospecção aí, uma projeção já de segundo semestre, está com mais 3 obras em andamento, né? Além das que vão estar já no pipeline rodando. Né? Então, vamos virar o ano, espero eu, com 10 obras em andamento, que acho que a estratégia da empresa é essa. Né? Parabéns, então, Marcelo, porque assim, é uma empresa jovem, como construtora. Sim. E assim, eu imagino quanto foi difícil para vocês estarem hoje podendo
ter essas entregas, tudo isso de obra em andamento. Sim. Parabéns, cara. Sensacional. Obrigado. Uma baita história bacana. Muito suor. É muito suor, muita dor, né? Muito bom. O nosso Legal. mercado não está propício 100% das Uhum. coisas que a gente quer atender, né? Legal. E eu entendo que vocês atuam dentro da engenharia civil, existem muitos nichos de mercado, né? Eu queria que você falasse um pouco dos nichos que vocês atuam, né? E como que vocês enxergam esse potencial para cada nicho. Tá. Hoje a empresa, a gente tem 3 segmentos, nós trabalhamos lá dentro, né? Uhum. Como eu disse, né, a empresa começou com uma obra de casas, né, de altíssimo padrão, mas, né, uma operação muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, um predial. Uhum. Né? Então, operação logística, operação de fornecedores, até questão técnica também, né, diferencia também. Uhum. Então, a gente deixou esse braço ainda pulsando, né, dentro da empresa. Né? Então, colhendo outros frutos, né, nós temos aí mais outro empreendimento nessa linha que a gente chama de house, né? Uhum. Que é do interior, tá? Em Campinas. E aí o nosso core business principal, né? Que é o outro braço da empresa, né? Que é o predial, né? Esse é onde nós temos aí 5 obras em andamento, né? Hoje, tá? E projetando para mais 7, 8 agora para o segundo semestre. Né? Esse é um no qual a gente se especializou. Né? Vamos dizer, esse é o que a gente realmente atua. Né? O que a gente gosta, não que não gosta de atuar, mas é o que a gente é mais especialista em atuar, né? Além de gostar, lógico. Né? Uhum. Mas a empresa é mais vascularizada para esse sentido. Né? Uhum. E o terceiro braço, né? Que a gente também tem alguns clientes nossos que existem algumas operações que eles acabam terceirizando, que é um braço que a gente chama de FAST, são obras aí que não ultrapassam 12, 14 meses. Né? Uhum. Nós temos uma operação também, fazendo um clube também ali na região de Campinas, de um loteamento. Né? Então, esses são os 3 segmentos que a gente atua hoje. Né? Legal. E sempre vascularizando, né? Cada um na sua determinada intensidade. Legal. Todos nós temos que ter prateleira de produtos, né? A gente dá um all-in, como a gente fala no poker, né? Sim. Tudo para um único produto. Às vezes, dependendo da sazonalidade, do mercado, acaba que a gente pode nos custar caro. E eu também tenho isso dentro da minha prateleira hoje. Então, eu dou mentoria empresarial, ajudo a estruturar departamentos comerciais, ajudo como até um advisor na empresa hoje. Uhum. Aí eu tenho um produto palestra, por exemplo, que já é um produto mais avulso. Perfeito. Ou se eu vou fazer um treinamento de vendas para um time, ou um treinamento de liderança, né? Para quem faz cargo de gestão. Enfim, a gente acaba tendo que ter essa prateleira. E é engraçado como as coisas, com o passar do tempo, você acaba encaixando mais um produto do que o outro. Então, eu imagino que hoje, por isso que você falou, eu comecei pelo house, eu fui para o predial, né? E aí tem a fest, e aí cada hora, de repente, aparece uma oportunidade, mas acaba que a gente tem um carro-chefe sempre na empresa. Sim. Aquela que a gente toca mais o nosso coração, e que a gente tem uma... É o que a gente gostaria que fosse... o mais vendido da empresa, Exato. Legal, bacana. É exatamente isso que você comentou, né? A gente tem um carro, eu digo que eu sempre falo, é o que a gente vasculariza mais, né? Cria mais músculo, né? Então, que é o predial, condomínio de casas, né? Que é o que a gente está fazendo em Campinas. Legal. Temos também uma projeção de fazer um condomínio de casas também aí do litoral norte de São Paulo, agora para o segundo semestre. Né? Casa de alto padrão, litoral norte, casa de alto padrão. Né? Ali é médio-alto, né? Ele não está tão perto da praia, né? Mas são casas legais ali de 120, 130 metros quadrados. Que legal. Né? Já aqueles condomínios. Condomíniozinhos, exato. São legal, os condomínios. Que legal. É uma tendência do É uma tendência, lá, né? Esse braço house, inclusive, né? É um braço que a gente está tendenciando mais para isso. Não para fazer casas isoladas, né? Não que a gente não faça, começar uma empresa assim, mas né? Procurando mais condomínios de casas. Né? Que aí eu acho que é um perfil mais que enquadra dentro da estratégia da empresa. Né? Legal. Então, e me conta assim, quando você vê essa diversidade de produtos que vocês têm na prateleira, né? Como que você acaba sentindo a parte econômica do país influencia, sazonalidade influencia, o que você entende, a parte política talvez influencie também, impacta sempre a construção civil em geral. E aí eu queria saber um pouco de como que você enxerga isso para o seu ramo hoje, como que está o cenário atual,
que você acha que são os fatores que influenciam? Sim, você tocou em 2 pontos principais, política e economia. Que aí não é só setor da construção civil, setores em geral. Né? E no nosso, né, a gente na habitação, né, a economia, né, que é específica do nosso nicho, né, ela é uma pirâmide, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem o topo, né, que representa 5% da população, né, o meio, que representa 25%, e os demais, que é mais de 2/3 da população, está dentro da classe C, D e E. Essa é a realidade do Brasil. Sim. Né? Então, assim, economicamente, né, esse povo, né, essa fatia da população, né, é onde existem as maiores demandas. Sim. Né? Então, isso a gente não pode ignorar. Né? Certo. E o momento do país, ele vai meio que ser um termômetro de onde você atua, em qual pirâmide você está. Né? Tá. Sendo que a base da pirâmide sempre vai atuar. A gente tem um déficit habitacional gigantesco, né? Nível nacional, nível capital. Né? Então, trazendo alguns dados estatísticos para a mesa. Né? São Paulo, para você ter uma ideia, dentro do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem 42 milhões de pessoas. Né? São Paulo representa metade praticamente dessa população, região metropolitana, e a capital 12 milhões de habitantes, certo? 77%, né, do déficit habitacional do estado está em São Paulo. Uau! Capital e região metropolitana. Impressionante. Então, para você ver o tamanho do déficit que a gente tem habitacional, né? Isso muito voltado para a classe popular, né? Então, vamos falar do braço popular, né? Dos empreendimentos econômicos populares, que são os famosos Minha Casa Minha Vida. Né? Então, esse hoje é um que mais, né, reflete, né, dentro vamos falar da microeconomia nossa aqui. Então, é o que a gente inclusive no nosso portfólio, a maioria das nossas obras, nossas operações estão voltadas para esse nicho. Ok. Tá? Casas mais populares, prediais. Sim. Populares. A gente não consegue dar vazão, né? Então, quando todo mundo vê, né? Brasil, São Paulo, enfim, tem muito déficit habitacional. E quanto é esse déficit? Né? Quantos anos? Né? Só São Paulo tem 500 mil moradias em déficit. Meu Deus. Então, se você colocar, né, lançamentos ano, né, São Paulo não lança nem 10% disso. Uau. Então, só uma conta básica, você vê aí que tem um pulmão de 10 anos. Mas se a gente olhar, e se a gente olhar o meio copo cheio, como todo empresário tem que olhar, olha o mar de oportunidades que a gente tem aí. Pois é. Né? Sim. O empresário tem sempre que olhar dessa forma, não é isso? É estratégia empresarial, que é aquilo que eu falei, não está na cartilha. A gente aprende, né, isso. ali se complementando habilidades. Né? Legal. Então, participando de eventos setoriais, isso é uma coisa muito importante. Sim, né? Foi uma coisa que eu foquei mais esse ano nisso também. Né? A gente, como toda empresa, a gente começa também a estar no chão de fábrica, a gente é muito operacional. Exato. Né? Então, e é difícil. Então, assim, né, empresários, né? Acho que todo mundo sente um pouquinho do que eu vou falar agora, mas você sair do chão de fábrica é muito difícil. Sim. Né? Então, principalmente quando você está aprender começando a delegar, uma empresa... Aprender a delegar é uma arte, né? Você tem poucas pessoas no time, né? Então, você tem que ser multifacetado, vamos dizer assim. Você tem que atuar, né, com várias habilidades, né? Que algumas delas você ainda tem que realmente aprender, né? Então, isso daí é uma das coisas aí que eu vou te dizer que a gente está sempre ali numa seara aprendendo, né? Para poder sair um pouco fora, né, dessa linha, né, mais operacional, né, e cair para uma linha mais estratégica, né, que aí quando você começa a enxergar, né, aquele voo de águia, né, que todo mundo fala. Então, assim, você olhar de cima, enxergar, né, a política, a economia, né, e sair um pouco, né? Porque se você fica muito na operação, né, você não cresce seu negócio, na verdade. Essa que é a verdade, né? Você não vê o horizonte. Exato. Você não vê o horizonte. horizonte. Aproveitando isso, qual é a maior dificuldade que você sentiu ou sente atualmente quando você virou a chave para se tornar um empresário, né? Você falou, bom, muda muito a vida. Muda. E assim, o que você poderia compartilhar com a gente assim que você sentiu esse impacto nessa virada de chave? Essa virada de chave, principalmente, né? Como eu havia falado, habilidades. Acho que assim, são habilidades que a gente não aprende em cartilha, né? Então, são habilidades que a gente precisa ter como empresário, né? E precisa desenvolvê-las. Então, acho que esse é o principal desafio, né?
como todo mundo brinca, Brasilzão não é para poucos. Né? Não é para amador. Não é para muitos, né? Não é para amador, desculpa o termo. Não é para amador, não é para... Né? Então, assim, a coisa é mais embaixo. Né? Então, a gente tem que realmente estudar, né, cenários, entender, né, cada vez mais, não só a nossa parte técnica operacional, entender um pouco mais, né, outras competências que a gente precisa ter. Né? Então, você tem que aprender a falar com o contador. Exato. Você vai ter muitos embates na linha jurídica, sentar com o advogado. Né? Tem que entender um pouquinho de cada coisa. Desenhar contrato, saber ali o que você está... Né? Outra coisa, gestão de pessoas. Exato. Né? É uma então, arte. Assim, é uma arte, é uma habilidade que você tem que ter. Se você não tem, você tem que desenvolver. Né? Então, quem está empreendendo, né, automaticamente tem que gerir, né? E tem que fazer gestão. E empresas são feitas de pessoas, coisas que eu brinco. E atrás do CNPJ tem CPFs. Perfeito. Né? Você sabe que eu costumo dizer, às vezes, tem empresário que pergunta para mim, olha, eu quero ver se eu promovo pessoas por meritocracia. E nem sempre o melhor vendedor vai ser um bom gestor. Perfeito. E é uma coisa que a gente tem que olhar por outras qualidades para a pessoa ser gestora. Sim. Né? Fazendo uma analogia, não quer dizer que o Lionel Messi vai ser o melhor técnico do mundo. Perfeito. Ele sabe jogar bola. Agora, se você põe ele como técnico, não significa que ele vai ser o melhor. Sim, ou nem certeza. que ele vai conseguir exercer a função. Exato. Tudo depende do time. Exato. Né? Eu dou muito treinamento de gestão e falo muito sobre isso. Né? E é importante existir a meritocracia, mas existem formas também de você conseguir retribuir para aquele funcionário que está trazendo bons resultados para você, e nem sempre vai ser uma promoção de gerência. Perfeito. Ele pode ser um vendedor sênior com grandes contas. Sim. Você pode promover ele de outras formas, até remunerando mais, mas nem sempre transformar ele num gestor é a melhor saída para você. Eu já vi vendedor muito bom virar gestor e perder o emprego. Então, assim, ele perdeu um grande vendedor e ainda perdeu um gestor e perdeu o resultado com um movimento de peça errado. Mas você vê, né, que a gente estava falando no comecinho, né, perfil, né? Precisa ter um pouquinho. E o que não tem, aí a questão da assim, você quer ser? Vai a coragem. Exato. Então tem que ter a coragem de ser. Sim. Você tem que querer aprender. Perfeito. Né? A cartilha não existe, você desenha a cartilha. Então tem muito disso, né? E acho que quando você monta uma empresa, né, então tem toda a questão também de sócios, né? As pessoas que você trazem para o negócio, né? E criam uma ideia juntos, né? Eles têm que ser também complementares. Né? Então hoje nós somos 3 sócios da empresa, sou eu, Camilo e Daniel Mamoro. O Mamoro veio mais recente com a gente, né? Mas também para complementar, né? Então para dar mais pungência, vamos dizer assim, né? Na empresa. E nós 3 temos coisas boas, né? Em relação a perfil. Então, porque temos perfis ao mesmo tempo semelhantes, mas cada um com a sua especificidade. Né? Vocês têm que ter sempre uma harmonia, mas ao mesmo tempo complementar. Exato, né? complementar. Perfeito, tem que ser complementar. Né? Não, tem que ser, né? Ninguém pode ser muito igual ao outro, porque isso também né, não anda. Então, assim, a gente tem, né, alguns perfis ao mesmo tempo iguais, semelhantes, outros diferentes, né, que são necessários. Só que a gente tem uma história profissional parecida. Acho que isso daí é um ponto que vem muito a somar. Né? Quando você tem uma história profissional de empresas, de mundo corporativo, de gestão, né? Isso daí eu acho que soma, né, para a empresa, né? E a cultura da empresa vai se autodesenhando. Perfeito. Entendeu? A gente tem que admirar e respeitar quem a gente coloca como nosso sócio. Né? A gente tem que olhar para as qualidades dele e falar assim, ele é bom nisso, cara. Então, assim, eu vou deixar ele, né? Exato. Esse aqui, ele sabe tocar, ele sabe fazer. É por aí. Né? E a gente tem que acreditar. Os complementares, né? Então, eu toco mais a parte ali comercial, né? Financeira, corporativa, né? O Mamoro cuida também da questão ali, algumas atividades
corporativas, administrativas e operação e parte de compra, suprimentos. E o Camilo da parte também toda de operação de obras, né? Então acompanha o chão de fábrica, vamos dizer assim. Então, assim, cada um tem a sua função, né? Não que fiquem isolados, né? A gente também, além de se respeitar cada um dentro da sua rotina, a gente também tem as nossas conversas, né? Que são em prol da empresa. É isso né? aí. Então, que é super importante também. Legal. Empresário, né? Tem que ter, né? Trazer sempre conversa para a mesa, né? Estratégias, para onde vai desenhar, para onde vai caminhar, quais são os desafios, né? Que a gente, né? Que nós temos aí para fazer a empresa prosperar e se perpetuar, né? Ninguém abre uma empresa para fechar, né? Exato. Todo mundo... E aproveitando isso, assim, em que momento vocês conversaram entre vocês que vocês falaram, olha, eu acho que seria muito legal a gente trazer alguém para dar uma mentoria para nós, para vir a somar e a gente estruturar, porque, como você falou, não tem uma cartilha, né? E em algum momento vocês estavam preocupados com o crescimento, acredito, ou com a organização, ou alguma coisa nesse sentido que vocês falaram, olha, eu acho que seria legal a gente trazer alguém aqui para nos ajudar de uma maneira profissional para estruturar o negócio. Como que foi isso? Então, aí tem a questão da habilidade que a gente estava falando, né? Então, desenvolver habilidades que nós temos, que não temos, né? Que teríamos que ter como empreendedores, né? Então, se você pegar, né? A gente tem uma história toda técnica, né? E não empresarial, né? Por mais que fomos gestores em outras grandes companhias, né? A gente não atuou como empresário, né? Onde abre, né? Outras competências que você tem que atuar, né? Então, uma delas, né? Era uma coisa que a gente sentia falta, né? Da gente se organizar, né? Então, como empresa, né? Como comercialmente falando, né? Que aí eu acho que é onde a mentoria mais age, né? Então a gente meio que querendo criar habilidades, legal, né? Estruturar novas competências. Na verdade, aprimorar. Eu acredito que vocês tinham, né, a habilidade, mas falava assim, falta. A gente precisa exercitar um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento, lapidar aquilo que a gente sabe fazer, mas sabe que tem um potencial de melhoria. Exatamente, perfeito. É isso aí, aprimorar, melhorar. Esse é um discurso que eu falo bastante quando eu vou nos lugares, né? Eu nunca entro num lugar para dar uma mentoria para alguém julgando que eu vou ensinar alguém alguma coisa. Eu sempre entendo que aquela pessoa já sabe fazer. Sim. Ela não está na posição que ela está à toa. Sim. Se ela está lá, ela sabe fazer. Mas eu acredito que a gente pode aumentar o potencial dela, melhorar, né? Eu até brinco que eu sou como um personal trainer, né? Empresarial, que eu consigo ir lá e falar, você consegue treinar sozinho. Se você for na academia, você faz um treino sozinho. Perfeito. Mas o que o personal trainer vai fazer com você? Ele vai melhorar seu desempenho. Vai te dar eficiência no que você está fazendo. Ele vai fazer um treino um pouco mais qualificado, ele vai cronometrar seu tempo de descanso, ele vai corrigir um pouquinho a posição da mão, da coluna, etc. Então é ajuste fino. Mas não que você não conseguiria fazer sozinho. Você cresce, mas não cresce torto, né? Exatamente. Ou com menos dores. Com menos dores. Exato. Legal. É isso aí. E me fala uma coisa, assim, Marcelo, hoje, para onde você vê assim, o futuro da sua empresa, assim, né? Para onde que vocês têm um planejamento, para onde você gostaria de ir, ou estar daqui 5, 10 anos, né? Crescendo em constante evolução, mas como que você gostaria que as pessoas vissem a Vitra, né? Falar assim, referência num segmento, não sei, de repente de casas populares ou de predial, alto padrão. Eu sei que você é bastante nichado hoje, mas como você gostaria de se ver, né, lá e também como uma referência, né, para quem está... Que conselho você daria para pessoas que estão vindo atrás de você ou olhando para vocês como admiração? Perfeito. Bom, a empresa, por mais que seja jovem, né, a gente, graças a Deus, teve um crescimento exponencial do ano passado para cá, né? E hoje a pretensão da empresa é manter esse crescimento. A gente entende muitas dores do mercado, a gente está num mercado difícil hoje, né? Então, acabei de participar de um evento da Abrainc ano passado, né? A Abrainc é a Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários. Que legal. Né? Em Campinas. Então, ali tinham grandes players do setor, né? E unânime, né, a posição de todos que subiram no palanque de falar que o mercado da construção hoje está muito difícil, né, em relação à mão de obra.
né? Então, hoje, inclusive, a inflação, né, que mede a construção, que a gente chama de INCC, né, hoje ela reflete muito, né, em relação à mão de obra. E destoa. Às vezes, no próprio INCC não cobre, né, muitas das vezes, né, os escolamentos que a gente está tendo para contratar, né, boas empresas que prestam serviço. Né? Então, isso está unânime, né? Desde a parte operacional, chão de fábrica, até a parte técnica. Né? A gente está tendo dificuldade também de encontrar profissionais, né, para atender as demandas que a gente precisa que atendam. Né? Então, hoje é um desafio, né? E a gente, com esse desafio, a gente vê o quanto hoje está difícil, né, a operação, né? A gente está investindo muito, né, em gestão, né, em treinamentos, né, para a gente poder capacitar a turma que está dentro da empresa, né, manter, né, como toda empresa quer, né, bons colaboradores, né, para poder fortalecer o crescimento. Acho que antes do crescimento existe o preparo do terreno. Exato, perfeito, Marcelo. Preparo Concordo do plenamente. terreno, entendeu? E depois a gente fala em crescer. Legal. Se crescer sem preparo de terreno, entendeu? Você é um carro com 3 rodas. Sim. Uma hora ele vai descarrilhar, vai sair fora do trilho. Então, assim, então a gente pensa muito hoje, né, e a gente estabilizar, né, hoje como uma empresa, né, no mercado imobiliário, com estrutura, né, que o meu cliente, né, tem expectativa, né, que a gente atenda aquela demanda que ele tem, né, com excelência. Né? Então, hoje esse é o primeiro passo. E aí, crescimento. Né? Estamos falando aí, né, que a gente está nos próximos 2, 3 anos, né, seguindo, né, num pipeline, né, de aproximadamente 10 obras. Né? E por que 10 obras? Né? Criamos isso dentro da empresa, né, porque vocês querem se limitar a isso. Né? 10 obras em andamento ano. Né? Porque, cara, a gente está sentindo as dores do mercado. A gente ouve os clientes, entendeu? Então, uma das coisas que a gente trata muito na mentoria comercial, né, é ouvir. Exato. Muito. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Ter uma escutativa. Exato. Muitas vezes falar menos, ouvir mais, identificar a dor do cliente para trazer sob medida São aquilo habilidades que ele precisa. Que você acaba criando. Perfeito. E como empreendedor, você tem que cada vez mais ter essa sensibilidade de ouvir mais, para entender e ver ali onde você consegue atuar. Então, assim, a gente está ouvindo muito as dores, né, de quem nos contrata, entende? Tá. Então, assim, né, a proximidade, né, com a operação, né, até a própria, vamos dizer, carinho, né, com aquilo que está sendo construído. Né? Então, ali existe um imóvel, né, que existe uma outra expectativa de quem comprou esse imóvel. Exato. Né? E nisso, eu quero aproveitar esse gancho, Marcelo, para a gente explicar um pouco, porque eu não sei se quem está nos assistindo aqui hoje é familiarizado com o ramo de construção civil. Existe a construtora e existe a incorporadora. Perfeito. Né? Hoje, quando a gente está falando aqui do seu atual momento, né? Não sei qual é o plano futuro e até tem a ver com a minha pergunta, mas hoje vocês são construtoras e os seus clientes são incorporadoras. Exato. E o cliente da incorporadora é o cliente final. É isso aí. Correto? Correto. Queria que você explicasse um pouco melhor para eles entenderem a diferença, que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo aqui sabe. Perfeito. Bom, qual que é a grande diferença do incorporador e construtor? Né? Os dois andam de mão dadas. Né? Então, muitas das vezes você vê uma pessoa lança um empreendimento, né? Então tem uma empresa que lança, né? Desenvolve aquele empreendimento. Quando você vai no stand de vendas, o exemplo clássico que eu dou é o stand de vendas. Você monta o stand de vendas, coloca lá uma maquete, as imagens de venda, você está vendendo o produto. Exato. Você está vendendo apartamentos, certo? Quem desenvolve aquilo? Quem busca a área? Né? Quem elabora, né, a concepção, né, do que vai ser vendido, né, são os atrativos, o mercado, o local. Né? Isso quem faz é a incorporadora. Né? Então, ela que desenvolve, né, ela prospecta a área, né, vê, né, a região, né, onde está mais demandada, tem todo um estudo de mercado. Né? Com isso, ela faz um estudo de massa que vai gerar informações para a viabilidade econômica e financeira do negócio e ver se para de pé, lançar o empreendimento imobiliário, né, naquele local.
certo? E para a região, um público com potencial de compra, certo? Então, isso é uma esteira toda da incorporação. E esse cara, em determinado momento, ele precisa de um cara para construir. Não necessariamente ele constrói. Os grandes players do mercado, eles têm a construtora dentro de casa, né? Então, você tem Cyrela, Gafisa, MRV, Tenda, enfim, né? Os grandes do setor, ele tem, né, a construtora dentro de casa. Por uma questão estratégica também. Outras, né, terceirizam. Boa parte, inclusive, né, de incorporadoras de pequeno e médio porte, eles não têm isso dentro de casa, né? E por que ele não tem, né? Porque demanda gente, demanda áreas, engenharia, né, processos, entendeu? Então, foge um pouco do propósito dele. Ele quer vender apartamento. Certo. Entendeu? Ele é nichado nisso. Né? Ele quer desenvolver um bom produto. Ele quer entender o mercado. Ele quer saber aonde que está tendo os déficits, aonde eu posso criar demandas, né? Entender, ofertar, né? Então, ele procura uma construtora, né, para poder ser um parceiro dele de negócio, né? Que acaba sendo um parceiro, vira barra sócio, né, do negócio, né? Então, porque você também tem tantas responsabilidades quanto, né? Então, ele vai lá e procura a construtora. Hoje nós somos praticamente construtores, né? Temos alguns negócios em conversa, né? De algumas operações no qual a gente vai entrar como um parceiro de negócio mesmo, entrando como sócio, né? Nos que a gente chama das SPS, né? Sociedade de Propósito Específico, né? Que é o CNPJ do empreendimento, vamos dizer assim, o RG certo. Inicial da obra ali, chama SPE, né? Então, a gente tem algumas operações no qual a gente já estruturou, né, uma entrada na SPE junto com o negócio. Então, participando um pouquinho da incorporação também. Então, a gente entra um pouquinho na esteira, né, da incorporação, que é um segmento que a gente acha super válido. Né? Eu acho que é uma composição, né, muito promissora, né, quando a construtora até participa do negócio, né? Então, não é só como uma terceirizada, né? Apesar que a terceirização hoje, né, onde tem os nossos maiores contratos, são de terceirização, né? A gente pretende ser uma empresa construtora, né, construindo para terceiros, né? Mas também tenho, né, aquela outra, dentro do predial, quando eu falei de vascularizar a empresa, de criar músculo, também de participar de alguns negócios. Legal. Né? Acho que para a gente, né, é uma experiência, né, válida, né? Como empresa de engenharia, né? Como uma empresa do setor imobiliário, né? Que legal. Então, a gente está tangenciando também um pouco na incorporação, né? Porque é uma coisa importante, quando você tangencia do outro lado de lá, você está do outro lado da mesa. Você também entende como que é o jogo do lado de lá. Exato. Entendeu? Sim. Porque assim, né, a gente fala de dificuldade do construtor, mas também quem vende tem as suas dificuldades. Perfeito. Né? Então, quem desenvolve o produto também tem as suas dificuldades. Então, quando a gente participa da esteira como um todo, né, acho que a gente entende muito melhor os cenários. Sim. Né? Então, a empresa acho que está voltado para esse caminho. Que legal, que legal. Eu vi até que você trouxe um material da Vitra. Ó, eu trouxe aqui um materialzinho, esse aqui é do forno, hein? Ó, esse é do forno? Tá quente. Ah, que legal. Entendeu? Então, esse daqui é um e-book, né? Esse aqui é a parte impressa, né, do e-book. Que legal. Tá? Então, a gente está desenvolvendo um material gráfico aí para a gente poder... ficou muito bonito o material. Apresentar mercado. Né? Que conta a história de vocês, conta um dos pouquinho a sócios, história dos 3 sócios. dos serviços, que legal. Exato, os serviços que nós prestamos, as chancelas que nós temos, né? Como eu disse. As plataformas. Mais da metade, né, da nossa operação, ela está voltada, né, para o público econômico. Né? Legal. E aqui já tem todo o portfólio do que vocês estão em andamento ou entregando isso aqui já, olha. Tem coisas entregando, coisas em andamento, cara. Coisas para iniciar. Muito legal, né? Muito legal. Parabéns. Tem um pouquinho de tudo aí. Que legal. Show de bola. Né? Adorei. Muito bom, né? Marcelo, legal. Um grande prazer receber você aqui, viu? Pô, que isso, cara. Obrigado pelo convite mesmo. Mais uma vez. Imagina. Pelo espaço. Imagina, né? Que isso, cara. Acho que é bacana a gente bater um papo sobre setor, né? Sobre empreendedorismo, né? Sobre criar, né? Novas competências e crescer como pessoa também, né? E tudo isso daí faz você crescer também como pessoa. Como profissional. Eu tenho isso como um direcionamento tanto pessoal quanto profissional para mim, né? Eu tento ser 0,01% melhor todos os dias. Perfeito.
Acho que a gente vai morrer aprendendo, né? Conhecimento nunca é demais, a gente está distante de saber de tudo e sempre a gente pode aprender com uma troca, né? Muitas vezes assim, eu vou até em mentorias onde eu vou levar o meu conhecimento, mas eu absorvo muito conhecimento também. Sim. Tudo é uma troca. E a gente tem que estar sempre procurando melhorar, né? Como pessoa, como profissional, com essa humildade. E é isso que vai levar a gente longe. Perfeito. E eu acredito também, sabe no quê? Nas pessoas mais próximas a nós. Né? Eu acho que a gente tem que sempre estar procurando sentar em mesas com pessoas que nos agreguem, que tragam conhecimento. A gente tem que estar convivendo com pessoas que estejam com os mesmos objetivos, passando por fases similares, para que a gente sempre esteja nos apoiando. Né? Isso eu acho que faz muita diferença também. Com certeza. Você tem que ter alguém puxando a corda. Exato. E não estar com a âncora. Exato. Né? E você tem que... Isso é estilo de vida e crescer. Se você quer crescer, você tem que estar perto de pessoas, né, que te propiciam isso. Exato. Entendeu? Também concordo plenamente. A gente pode ir para um lugar onde a gente pode ser o mais bem-sucedido ou o mais inteligente para compartilhar a nossa experiência, mas desde que isso seja raro. A gente pode ir para somar também sempre, mas é importante a gente ir em locais que a gente fala, olha, aqui eu tenho muito para aprender, né? Sim, eu sempre penso dessa forma. Com assim, certeza. em lugares que a gente vai continuar aprendendo. Né? Exatamente, no mesmo caminho. Bacana. Um prazerzaço te dei aqui. Obrigado mais uma vez. Volte mais vezes. Opa, vamos sim. Né? E vamos continuar vendo a Vitra aí crescer cada vez mais, ganhar espaço no mercado. Com certeza. Vamos ver numa próxima... Vamos ver se a gente deixa um pouquinho mais espesso esse... Show. Quero ver, vou acompanhar isso daí, acompanhar de perto. Legal, obrigado, viu, Valeu, Luiz? Marcelão. Um abração. Cara. Um abraço aí. Obrigado, querido. Valeu.